Bom, então vamos dar continuidade, né, aos nossos estudos, né? E agora vamos falar sobre integral, né, e técnicas de integração, né? Talvez seria interessante começar pela ideia principal, pela ideia inicial, né, de onde surgiu a integral, né? Então, o que acontece? Vamos supor que, né, eu tenho um gráfico aqui, né? Então eu tenho esse gráfico aqui, certo? E aqui eu tenho uma função meio maluca, por exemplo, isso aqui, ó. Algo desse tipo aí, tá? Aí eu quero saber o quê? Quanto vale, né, a área abaixo dessa curva aqui, ó. Quanto vale essa área aqui? Certo? É isso que eu quero saber, né? Aqui no caso eu chamo de A, né? Quanto que vale essa área aqui? Então, a gente vai começar, vamos supor que eu pegue desse ponto aqui, ó, para ficar melhor, né? Até esse ponto aqui, eu quero saber quanto que vale essa área aqui, né? Bom, eu tenho que conhecer os limites de integração, né? Então, eu vou conhecer o x0 e o xf, que eu vou chamar aqui, né? X final, tá? Opa, cliquei não. Tá bom? E eu também conheço quem é a minha função f de x, tá? Aqui é o eixo x, né? Certo? Bom, a ideia vai ser o seguinte: eu vou pegar aqui e começar a picotar isso, né? Aqui em vários intervalinhos, tá? Por exemplo, vamos supor que eu vou quebrar isso aqui em 3 primeiro. Então aqui vocês concordam que eu vou ter um retângulo aqui. Opa, tem que ser mais ou menos o mesmo tamanho, né? E outro retângulo aqui, ó. Tá vendo? De modo que essas bases ΔX aqui, ó, esse a, a, a base dele seria igual, né? Então, por exemplo, daqui para cá eu vou chamar de ΔX, daqui para cá eu vou chamar de ΔX e daqui para cá eu vou chamar de ΔX também. Tá certo? Então, como que eu faço para encontrar a integral nesses três pontos aí? Ora, para encontrar, no caso, essa área aí, né? Ora, eu posso aproximar isso aqui de pequenos retângulos, certo? Então, ó, daqui para cá eu tenho um retângulo. Daqui para cá eu tenho outro retângulo. Estão vendo aqui? Ó? E por último, daqui para cá eu tenho outro retângulo, tá vendo? Então eu vou somar na prática a área desses três retângulos, beleza? Então, quem vai ser essa área aí? Ela vai ser aproximadamente, eu vou usar esse símbolo aqui, né? Fx nesse ponto aqui. Ora, mas aqui, se aqui é x0 e aqui é ΔX, essa distância, né? Então aqui é x0 mais ΔX, né? Então é f de x0 mais ΔX vezes ΔX, né? Mais quem? F de... Bom, aqui, essa altura aqui agora vai ser quem? Vai ser f de x0 mais 2 ΔX, tá? Então f de x0 mais 2 ΔX. Vezes ΔX, que é a área aqui, né? Quer dizer, é a base desse retângulo, tá? Mais f de x0 mais 3 ΔX vezes ΔX, né? O que eu fiz na prática foi fazer um somatório, né? Então aqui a minha área, ela é um somatório, ó, de quem, né? Bom, aqui é o início, né? Então eu vou chamar aqui de i igual a 1, né? Certo? Então vai ser de f de x0 mais, aqui é i, né? I vezes ΔX vezes ΔX. De igual a 1 até n. Ou seja, n são as partições que eu fizer aqui nesse intervalo, né?
Aqui eu fiz para 3 e a área ficou meio imprecisa, né? Pode ver que tem vários buracos aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, esse aqui, né? Mas conforme você vai aproximando, né? Cada vez mais, por exemplo, se eu pegar já esse retângulo aqui, ó, pode ver que o erro de área, ó, é muito pequeno, tá vendo aqui, ó, comparado com a função original. É uma área muito pequena ali, né, que tá errada, né? Então, conforme você vai diminuindo esse ΔX aqui, né, você acaba reduzindo as partições do intervalo, tá? E aí você vai melhorando a sua aproximação para a área real, né? Tá bom? Vale lembrar também, né, que se eu somar todos esses ΔX aqui, né, então se eu fizer n vezes ΔX, né, isso aqui dá quem? Dá o comprimento do intervalo, né? O comprimento do intervalo aqui é xf menos x0, né? Então, o ΔX vai ser quem? xf menos x0 dividido por n. Eu posso substituir isso aqui, ó. Então eu fico com somatório de i igual a 1 até n de f de... aqui é x0, né? Então é x0 mais i vezes, parênteses, xf menos x0 dividido por n, certo? Vezes ΔX, que é xf menos x0 dividido por n. Então, esse aqui vai ser a conta que você vai fazer, tá? Para aproximar a área, né? Se você quiser uma área bem precisa, muito precisa, né? O que você vai fazer? Você vai fazer esse n ir para infinito, beleza? Então, a minha área igual, né? Aqui foi só uma aproximação que eu fiz, né? Essa aqui usando 3 quadradinhos, né? No caso aqui, né? Como aqui é n igual a 3, né? Para esse caso aqui, né? Para um caso geral, esse aqui é o caso geral, né? Então, para qualquer n, para eu calcular a área real, né? O que eu faço? Para ser igual realmente, né? Eu faço o limite de quem? De tudo aquilo ali que eu fiz, ó, tá vendo? Então vai ser o limite do somatório de i igual a 1 até n de f de x0 mais i vezes xf menos x0 sobre n vezes xf menos x0 sobre n. Então você vai calcular esse limite aí quando n for para infinito. Tá? Né? Então na prática o que você vai fazer? Você vai pegar infinitos quadrados desse aqui, tá vendo? Nesse intervalo aqui. E aí você vai ter quem? Você vai ter a integral, né? Que é essa área aqui, né? Então isso aqui, em termos técnicos, né, é a integral definida, tá? Aqui como eu comecei integrando de x0, né, vou continuar com ele. Então de x0 até xf de f de x dx, tá? Então essa aqui é a definição da minha integral, beleza? É esse limite grandão aí. Isso aqui é a integral definida, né? Beleza? A gente pode fazer alguns exemplos, né? Aqui. Mas só usando a ideia da primitiva, né? Que foi assim o que a gente vai fazer daqui a pouco já, né? Tá bom? Então, diferentes funções aqui, né, podem ser integradas, beleza? Bom, vários tipos de funções, né? Desde seno, cosseno, funções polinomiais, né? Enfim, por aí.
Então agora eu vou passar para vocês, né, uma lista, né, com alguns casos de integrais que vamos utilizar aqui, tá? Então essa aqui é a integral definida, né? Você já entendeu o que é, né? E agora, para a gente estudar os casos específicos, né, precisaremos da integral definida, tá? Então vamos para a integral definida aqui. Quer dizer, indefinida, né? A indefinida, ela não tem os intervalos de integração, né? Então calcular uma integral indefinida significa botar integral de fx dx, né? Seria isso que você estaria fazendo, certo? E existem algumas primitivas importantes para você saber, né? Por exemplo, integral de x elevado a n dx, ou seja, uma função polinomial, né? Aqui eu vou pegar o caso, tá? Que n aqui vai ser diferente de menos 1. Opa. N aqui nesse caso vai ser diferente de menos 1, tá? Vou explicar o porquê depois, né? Então, quem que vai ser isso aqui, né? Essa integral aí é bem simples, né? É x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. E como é uma integral indefinida, significa que isso aqui é uma função primitiva, né? Então ela tem uma família de funções, né, que podem assumir esse formato aqui, né, com relação a essa função, né? Então, para indicar que isso aqui é indefinido, a gente põe uma constante aqui, ó. Está indicando que é justamente a primitiva dessa aqui, né? K pode assumir qualquer valor constante, 5, 10, 0, menos 1, enfim, qualquer valor constante ainda. Vamos pegar agora a integral do cosseno, quer dizer, a integral de 1 sobre x, né? 1 sobre x dx. Se você pensar, é justamente o caso que n é igual a 1, igual a menos 1 aqui, né? Então, é por isso que ele dá problema, né? Essa integral aqui é ln do módulo de x mais k. Então, essa aqui é a tabelinha, né? Na tabelinha você tem isso aqui, beleza? Ok, então temos as integrais polinomiais feitas já, né? Podemos fazer a integral também de uma constante, né? Integral de c dx. C é uma constante, então as constantes, que fique claro, tá? Elas podem sair da integral aqui, ó, tá vendo? Então o que vai acontecer? O c sai, então vai ficar c integral de dx, né? E essa integral aqui é fácil, né? Esse dx aqui é como se eu tivesse o x elevado a zero dx, né? E a gente já viu como é que integra, né? Então vai ficar x elevado a 0 mais 1 dividido por 0 mais 1. Isso aqui dá x, né? Então aqui vai ficar c vezes x mais uma constante k, que eu não conheço o valor. Tá bom? Deixa eu ver aqui mais que eu posso fazer. Tá. Vamos continuar aqui, né? Agora a gente pode começar a trabalhar funções mais complicadas, né? Por exemplo, a função exponencial. Então, quem vai ser a integral da exponencial, né? A integral da exponencial é a própria exponencial, beleza? Mais uma constante k aqui, para indicar que é indefinida, né? Tá bom? Vamos para integrais trigonométricas, né? Então, a integral de cosseno de x dx, né? É seno de x mais uma constante k. Integral do seno de x dx é quem? É menos cosseno de x mais uma constante k. Né? E por último, eu queria mostrar também aqui, né, um pouco sobre a associação de integrais, tá? Se eu tiver, por exemplo, integral de f de x
mais h de x dx, né? Quem seria a integral dessa função aqui? Ora, é a integral de f de x dx mais a integral de h de x dx, tá? Então, como é que se diz? A integral da soma é a soma das integrais, beleza? É isso que eu estou querendo dizer por aqui, ó. Então, por exemplo, integral de 4x mais 3 dx, né? Quem que vai ser isso aqui? É a integral de 4x dx mais a integral de 3 dx. Isso aqui vai ficar 4 sai da integral, né? Integral de x dx, né? X ao quadrado sobre 2, né? Mais integral 3 sai da integral, então integral de dx é x, né? Então 3x mais uma constante k. Simplificando, por 2 dá 1 aqui embaixo, por 2 aqui dá 2, né? Então isso aqui dá 2x ao quadrado mais 3x mais k, certo? Que é a constante de para indicar que é uma integral indefinida, né? Tá bom? A última parte que a gente pode fazer, né? Acho que é deixa eu pensar aqui. As técnicas, né, de integração. Eu vou passar duas aqui, né? A primeira é a substituição, tá? Então, método da substituição. Então, no método da substituição, o que vai acontecer, né? Eu vou, como o próprio nome indica, fazer uma substituição de variáveis, né? Ou seja, eu vou pegar aqui uma integral, por exemplo, integral da exponencial de 4x dx, né? A gente sabe quanto que é a integral da exponencial de x, ó, é a própria exponencial mais uma constante, né? Mas a gente não sabe que é a integral de 4x, né? Para isso vem o método da substituição. Eu posso chamar, por exemplo, u de 4x, certo? E aí, quando tu for integrar aqui, ó, vai ficar o quê? A integral de u, né? Já que u vai ser 4x, né? Certo? Então, ó, integral de u, ó, u no caso ele faria o papel do x, né? Então eu já sei quem vai ser essa integral aqui, o resultado, né? Vai ser a integral de u, né? Mas, porém, tem um problema, né? É esse dx aqui, ó. Você vai integrar aqui com relação a u, tá? Para poder dar com a tabela certinho. Como aqui tem dx, eu preciso encontrar quem é o meu du. E eu encontro como? Derivando em ambos os lados aqui, ó. Então, du é a derivada de x, né? É dx, né? Então, dx aqui, 4dx. Então, quem é dx? Ora, dx é du sobre 4. Beleza? Então, aqui eu ponho du sobre 4. 1 sobre 4 aqui é constante, então ele vai sair da integral. Então vai ficar 1/4 de integral da exponencial de u du, né? E isso aqui dá quem? Dá 1/4 da exponencial de u, né? Mais uma constante k, né? Mas lembra que aí você está integrando originalmente em relação à variável x, né? Então aqui você precisa voltar para a variável x, tá? Como u é igual a 4x, então aqui vai ficar o quê? Exponencial de 4x sobre 4 mais uma constante k, tá? Então é assim que o método da substituição funciona, né? Você vai pegar uma função e tornar ela simples, né? Fazendo uma substituição de variáveis para que tu consiga integrar sem ter nenhum problema, né? Tá bom? Agora vamos ver o... vamos ver aqui a... Qual é o nome desse método mesmo? Eu esqueci. Integração... Bom, enfim, é uma função desse formato aqui, ó. Né?
Se eu tiver aqui, por exemplo, a derivada do produto, né? Então, U vezes V, né? Quem é a derivada disso aqui, né? Isso aqui é isso aqui é quem, né? É a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, certo? Se eu integrar isso aqui, ó, o que vai acontecer? Vai ficar integral de UV, o veguinho aqui, né? Aqui dx, né? E isso aqui vai ser igual a quem? A integral de U guinha vezes V guinha, quer dizer, vezes V, né? dx, mais integral de U vezes V guinha dx. Né? Só que isso aqui é uma derivada, né? Então a integral da derivada de alguma coisa é a função de dentro, né? Já que a integral, né, é a função inversa da derivada, né? Então aqui vai ficar U vezes V igual a integral de V U guinha dx mais a integral de U V guinha dx. Né? Então aqui eu posso fazer o quê? Eu posso pegar... aqui eu vou calcular, por exemplo... Eu quero calcular, por exemplo, uma integral desse tipo aqui, né? Então o que eu faço? Eu jogo para cá. Então vai ficar integral, né? Na verdade aqui eu acho que o dx não precisa, né? Pera aí. Aqui acho que o dx não é necessário. Veguinha aqui. Então aqui vai ficar integral de uv guinha igual a integral de u guinha v, né? Mais u vezes v guinha aqui. Então integral disso, né? Beleza? Então isso aqui vai ficar quem? uv igual a integral de... Como aqui é o guinha, né? Então isso aqui é justamente o meu du, né? Então é v du mais a integral de u dv, né? Então eu quero calcular quem? O dv aqui, uma função, né, que seja o produto de outras duas funções. Né? Então aqui eu faço o quê? Integral de u dv igual a... Isso aqui passa para o outro lado negativo, né? Então o v menos v du. Como que eu aplico isso na prática? Por exemplo, eu quero calcular a integral de 4x seno de x, por exemplo. Né? Não, 4x não, só x mesmo. Então eu quero a integral de x seno de x, dx, né? Então aqui eu tenho o produto de duas funções, ó, tá vendo? Eu tenho seno e x aqui, né? Aí, bom, você tem que chamar uma variável de u, né? Aqui. Então alguém vai ser o u, né? E outra variável vai ser o dv, né? Bom, na prática, o u sempre vai ser a função que é mais simples de eu derivar, né? Sempre, né? Então, nesse caso, é bem simples enxergar que a função é o x, né? Polinômio é mais fácil de derivar do que senos e cossenos, né? Tem uma tabela para isso, né? Que é o IAT aqui, né? Então, aqui são as funções. As primeiras que vão ser derivadas vão ser as logarítmicas. Essas aqui são as inversas de trigonométricas, né? Então, arco-tangente, essas coisas, né? As funções algébricas. Aqui são as funções trigonométricas normais, né? Tipo seno e cosseno. E aqui são as exponenciais. As exponenciais são as últimas, em último caso, né? Porque como a gente viu, a derivada da exponencial é a própria exponencial, né? Então você não muda o tipo de dificuldade que você está integrando a função, né? Vai continuar a mesma, né? Então, como aqui as algébricas são x, né? Então aqui o u é x. Aqui.
E sobra, né, as trigonométricas, né? Então aqui no caso, dv seno de x dx. Certo? du é quem? du é dx, né? Derivando de ambos os lados. E aqui, para eu encontrar quem vai ser o meu v, né? Eu tenho que integrar isso aqui, ó. Então o meu v vai ser a integral do seno de x. E como a gente já viu, é menos cosseno de x, né? Aqui. Não precisa colocar constante, porque a gente coloca no resultado final aqui, né? Bom, então a integral do seno de x é quem? U vezes v, U é x, né? E v é menos cosseno. Então, menos x cosseno de x, mais a integral de quem? A integral de v, que é menos cosseno de x, vezes du, que du é dx. Então, aqui é cosseno de x, dx. Bom, o menos sai aqui, né? Então, isso aqui fica menos a integral do cosseno de x, dx. E a gente já viu que a integral do cosseno é seno, né? Então, o resultado aqui fora, aqui juntando com o menos de fora, é menos seno de x, mais uma constante k. Né? Então, o resultado aqui vai ficar como? Menos x cosseno de x menos seno de x mais uma constante k. Então, é assim que você usa, né? É essa técnica aqui de integração, né? Tá bom. Tá, então a gente já tem os resultados já prontos, né? Aqui para algumas funções, né? Então a gente vai voltar agora lá aqui para cima, né? Para a gente calcular algumas integrais definidas, né? Bom, como a gente já sabe integrar a indefinida, né? A gente pode encontrar aqui qualquer integral definida, né? Por exemplo, vamos supor que eu quero a função aqui de dentro, né? Vou jogar aqui exemplos, né? A função aqui de dentro é, por exemplo, a exponencial de, vamos pegar aqui, 2x, dx, né? E eu quero integrar de 0 até 1, né? Quero ver quanto que dá esse resultado aí de 0 até 1. Então, o que você faz? Calcula a primeira indefinida, né? Então, quanto que é a exponencial de 2x dx, né? Bom, substituição. Então, u vai ser 2x. du é 2dx. Então, dx é du sobre 2, né? Tá bom. Então, você substitui aqui, ó. Fica a integral de u. E o dx é du sobre 2, né? Aqui. Então, 1 sobre 2 sai para fora da integral, já que ele vai ser uma constante. Né? E aqui você fica com dx. Oh, perdão, du, né? E a integral de eu du, né? É eu, né? Mais uma constante k aqui, né? Tá, então aqui vai ficar como? 1 sobre 2 vezes a exponencial de 2x, mais uma constante k. Então essa aqui é a indefinida, né? Quando eu ponho os limites de integração, eu tiro essa constante k, tá vendo? Ela não vai aparecer. Então aqui eu vou ficar com exponencial de 2x sobre 2 de x igual a 0 até x igual a 1, beleza? Então eu vou ficar com como, né? Eu pego a função de baixo, tá? Quer dizer, perdão, pego a função de cima, né? Substituo o valor x igual a 1 e subtraio da função de baixo, tá? O nome disso é Teorema Fundamental do Cálculo. Né? Beleza? Então é isso que o Teorema Fundamental do Cálculo diz, né? Essa integral aqui, ó, é a função primitiva, né, que eu falo, que é justamente essa indefinida aqui, né? Então ela é f no limite superior menos f no limite inferior, beleza? Então isso aqui vai ficar exponencial de 2 vezes x, né, que é 1, é 2, né? Então dá exponencial ao quadrado sobre 2 menos exponencial
aqui vai dar zero, né? Então 2 vezes zero, zero, né? Então menos a exponencial de zero dividido por 2. Né? Exponencial de zero é 1, né? Então isso aqui dá quem? Exponencial ao quadrado menos 1 dividido por 2, tá? Então essa aqui é a área, né? Se você quiser encontrar a área numericamente, você pode substituir o valor de e aqui, né? A exponencial é mais ou menos 2,71 alguma coisa, né? Esse aqui é o número de Euler, né? Bom, então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado da aula aí, né? E até mais, né? Na próxima aula, a gente já vai discutir um pouco sobre os quesitos de aceleração, velocidade, né? E posição no, na cinemática, tá? Agora a gente vai fazer uma abordagem geral, né? O que a gente estava estudando antes, né? Era uma abordagem para até o ensino médio, que é onde você vê o MRU aqui, né? O MRU e o MRV, né? Agora a gente vai já expandir o movimento, né? Para várias, para diferentes tipos de aceleração, né? Movimentos agora podem ter a sua aceleração variada, né? E enfim, né? Então é isso que a gente vai tratar na próxima aula, tá? Então é isso, até mais.